Então aí, gente, ó, tá gravando nossa aulinha de hoje, ou parte dela, né? Para resolver esses pepininhos que aparecem de vez em quando, que é normal, já saberia que teria destinar grande parte da aula de hoje para isso, nada que fugiu do esperado, tá? Para nossa disciplina especial, Estudo Dirigido de Cálculo Avançado. Para quem não me conhece, novamente, meu nome é professor André, sou da unidade da UNA, de Contagem, Grande BH. E nossa aula de hoje é uma revisãozinha de derivadas. Regras de derivação, lembrar o que é derivada, só para a gente entrar no primeiro tópico de CVV, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar para você, só para lembrar o que é o conceito de derivada, tá? Nós temos uma curva aqui, ó, de uma função qualquer, que é uma curva f de x, tá? Eu vou mostrar para vocês geometricamente, né, ou graficamente, o que é a derivada em um certo ponto, tá? Então, se a gente tem dentro dessa curva aqui, e a gente quer calcular a variação dessa função em determinado ponto, a gente tem que utilizar a derivada, né? Mas para tal a gente utiliza um artifício. Que artifício que é esse? A curva aqui, ó, se a gente pegar uma curva e traçar dois pontos nessa curva qualquer aqui, que eu chamei de x0 e f de x0, e x0 mais ΔX. Por que eu coloquei aqui ó, x0 mais ΔX? Δx é a variação de x. E f de x0 mais f de x0 mais ΔX é a função, né, a função em relação a x0 mais a variação de x aqui. Tá? Então, o que acontece? Ó? A gente tem uma curva aqui qualquer, tá? E para calcular a variação dessa curva, a gente calcula essa taxa média de variação, que é uma variação entre dois pontos, certo? Por que a gente calcula uma variação média entre dois pontos? Porque se vocês observarem aqui os gráficos, ó, o gráfico da curva em azul e o gráfico da reta R ó, são bem próximos, ou seja, essa variação é bem pequena. Tá? Então, por isso que a gente calcula essa taxa média de variação, mesmo sendo de uma curva, para calcular a variação de uma função, né, entre dois pontos quaisquer. Por isso que a gente usa esse artifício matemático. Tá? Então, aqui a gente calcula uma taxa média de variação, que é uma variação entre dois pontos. Só que o que acontece com a derivada? A derivada não é a variação média entre dois pontos. Ela é uma variação específica em um dado ponto, em um ponto. Qual que é a variação da função naquele ponto? Se eu tenho uma função de deslocamento, qual que é a velocidade da função, né, que a variação do deslocamento é a velocidade, no tempo x igual a 2. Qual que é a aceleração, ou seja, a variação da velocidade, que é a aceleração de uma função, em dado momento. Então, a gente usa um artifício da matemática, que é diminuir essa variação de x aqui, ó, que no caso entre dois pontos é uma variação considerável, a gente vai diminuir essa variação entre dois pontos aqui, de forma que ela seja ó, basicamente nula. Então eu saio de uma variação entre dois pontos, ó, que é a interseção da reta vermelha com a curva azul aqui, ó, esses dois pontos aqui, ó, diminuindo essa ΔX aqui, ó, tendendo a zero essa variação, eu tenho uma variação. Como fica um pontinho aqui, esses dois pontinhos aqui, quando essa variação tende a zero, ou seja, ela é praticamente nula, eu fico com os dois pontos, um bem próximo ao outro aqui, que eu considero que é a variação em um ponto só, porque eles estão infinitamente próximos um do outro. Tá? Então, eu saio de uma variação entre dois pontos para ter uma variação em um ponto só. Ou seja, analisando a curva, quando eu tenho a variação entre dois pontos, eu tenho uma reta secante R, quando eu faço esse ΔX tender a zero, eu tenho uma reta tangente. Ou seja, essa reta tangente aqui que está de verdinho, ó, ela intercepta a curva azul somente em um ponto. Então, eu saio de uma variação entre dois pontos para uma variação em um ponto só. Aí sim eu tenho o conceito de derivada, que é a variação instantânea. Tá? O conceito de derivada a gente usa falar que é uma variação instantânea. Naquele momento da função, qual que é a variação dela? Isso aí que é a derivada. Tá? Isso aqui, gente, é só para mostrar, para relembrar o que é, né, uma derivada. A gente calcula inicialmente, quando é um curso de cálculo diferencial, a gente calcula utilizando né, essa fórmula aqui do limite, a gente deriva as funções através da fórmula do limite, né, que é o limite de ΔX que tende a zero, porque eu faço essa variação aqui tender a zero,
e a taxa média de variação, né? Delta x0 mais f de x0 mais delta x menos f de x0 sobre x0 mais delta x menos x0. Quando eu faço x0 mais delta x menos x0, corto x0 com menos x0, sobra só o delta x. Né? Então, é o primeiro conceito para a gente poder calcular uma derivada de uma função. Isso aqui eu peguei só a introdução mesmo para não chegar com as regrinhas de derivadas prontas aqui, tá? E vocês terem que absorver isso de qualquer forma. É só para a gente lembrar mesmo o que é uma taxa média de variação, o que é uma variação instantânea e para que a gente calcula a derivada em determinado ponto. Esse é o roteirinho, né, das regras de derivação. Provavelmente a gente deve vir só até a regra da cadeia, tá? Não sei se vai dar tempo de tudo. Se der tempo de tudo, melhor ainda, tá? Mas aqui a gente vai repassar algumas regrinhas. Eu não vou colocar mais em tela de apresentação, porque eu gosto de ir completando as apresentações. Vocês vão ver ao longo do prazo, né, das aulas, que eu jogo a função, a gente vai fazer determinado cálculo matemático, eu vou desenvolvendo em tempo real com vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira regrinha é a regrinha da função constante. Função constante é aquela função que é f de x ou y igual a um valor real, uma constante real, tá? Qualquer número real, raiz de 5, menos raiz de 3, uma fração 2/5. O exemplo que eu dei aqui foi f de x igual a 5, tá? Então, quando a função é constante, ou seja, não tem o x variando na função, a derivada de qualquer função constante sempre vai ser igual a zero. Então, se eu tenho f de x igual a 5, a derivada dessa função, né, eu tenho duas formas, né, de representar a derivada de uma função. A variação da função em termos de x ou f' de x. Tanto faz. Eu uso as duas, eu uso bastante, tá? Eu vou até intercalando as duas, tá? Pode usar qualquer uma que tanto faz, não tem diferença não, tá? Então, se f de x é igual a 5, a derivada dessa função qual que é? Zero. Zero, beleza. Questão de prova, né? Prova. Quem dera. De prova Perfeito. não. Você manifestou Ótimo. de desistir da ideia já. Então, beleza. Primeira regrinha, função constante derivada de qualquer função constante, zero. Beleza. Quando a função é linear, regrinha da função linear. Função linear é aquela funçãozinha do primeiro grau que vem na forma de ax mais b, né, onde o x ele tem grau 1, tá? O expoente do x é 1. Tá? Então, a derivada de qualquer função linear vai ser o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente que vem multiplicando o x. Tá? Sendo que o a e o b, né, os valores de a e b, coeficiente angular e coeficiente linear, pertence a R, e o a não pode ser zero, porque se o a for zero, volta numa função constante, tá? Onde eu tenho só variando a constante k, nesse caso o exemplo seria só o b, porque se o a for zero, a vezes x dá zero. Aí fica só o b, eu volto na função constante, tá? Então, em toda função linear, função do primeiro grau, a derivada da função linear vai ser o coeficiente que acompanha o x, tá? Então, se eu tenho f de x igual a 5x menos 8, a derivada disso aí quanto que é? 5. 5, beleza, ótimo. Vou deixar o chat aberto aqui que eu vou acompanhando tudo aqui, ó. Então, aqui vai estar 5. Beleza. Terceira regrinha da potência, né? Eu tenho uma constante k, o x elevado a um expoente, sem ser o zero, né? Senão qualquer coisa elevada a zero é 1, tá? E maior do que 1 também, senão, diferente de 1, porque senão eu entro nessa regrinha da função linear, né? Se for expoente 1 é função linear. Mas utilizando a regra da potência, o que acontece? Para me derivar uma função que vem do tipo k, que é uma constante, vezes x elevado a um expoente n, como é que eu derivo isso? O expoente n vai multiplicando na frente da constante k e eu subtraio 1 no expoente. Então, se é kx elevado a n, a derivada desse tipo de função é k vezes n, ou n vezes k, tanto faz, vezes x elevado a n menos 1. Bacana?
Sim, professor. Como é que ficaria no nosso exemplo aqui, ó? 5x elevado a 3. 15x2. Regra. Isso, já colocaram direto no chat, ó, 15x ao quadrado. Mas o expoente vai multiplicando, tá? 3 vezes x, 3 vezes 5 vezes x, elevado a 3 menos 1. Né? Subtrai o expoente, aí sim fica 15x ao quadrado. X ao quadrado. Beleza? Sim, professor, tudo beleza. Que ótimo. Ó, agora sim, polinômios. Eu tenho esse polinômio todinho aqui para mim derivar ele, ó, usando a regra da potência. Deixa eu escrever ele aqui num programinha que eu tenho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ele é bom que eu colo ele como imagem. 2x elevado a 5 mais x elevado a 4 sobre 2 sobre 2 menos 8x ao cubo menos 10x 10x ao quadrado. 6 de x, né? 6 de x. É isso mesmo? É, beleza. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó. Coloquei a função aqui. Algumas dicas importantes. Toda vez que tiver fração, eu sugiro desmembrar a fração da variável x, e toda vez que tiver raiz, colocar expoente fracionário. Tá? Então, antes de derivar aqui, ó, a dica é o seguinte: desmembrar, ó, x elevado a 4 sobre 2 é a mesma coisa. Se eu tirar o x elevado a 4, é a mesma coisa que 1 meio vezes x elevado a 4. Porque aqui eu uso a regrinha da potência. O 4 multiplica, subtrai o 1. E aqui ali entre o 10 e o 8. é a mesma coisa que x elevado a meio. Bacana? Só fiz um arranjo aqui só. Tá? Não derivei nada, não. Só fiz um arranjo. A dica para derivar, para integrar, se você puder organizar, fica mais fácil, tá? Aí, assim, depois de organizado, f' de x aqui eu vou derivar. Ó. A partir do momento que eu derivo, eu já coloco aqui, ó, f' de x. Então, a derivada de 2x à quinta, fica quanto? 10 à quarta. 10x à quarta, beleza? Gente, se eu estiver indo rápido, alguém não estiver entendendo, por favor, me pare, acione no chat, qualquer coisa, tá? Mas, aqui, ó, eu não vou fazer diretão, não, porque vai dar uma simplificada e depois eu vou ter que simplificar também a parte da raiz aqui, que foi expoente fracionário. Mas fica 4 vezes meio vezes x elevado a 3, subtrai 1, menos 4x ao quadrado, correto? 24x ao quadrado. Beleza, a funçãozinha linear. Aqui eu coloquei mais e menos, era acho que só menos, né? Deixa eu ver aqui, era só menos. Aí, ó, tá faltando. Tá? Falei? É, porque não, eu tô olhando aqui que eu coloquei mais e menos aqui, é só menos, ó. Coloquei mais e menos, é só menos. Menos 10. Falta um número, não, professor? É, Tem tá um número faltando aí, um não? termo ali. Tá 3x faltando quadrado. 3 alguma coisa. 3x alguma coisa. 3x ao quadrado sobre 2. Ah, 3x ao quadrado sobre 2. Eu coloquei o mais e não coloquei esse. Obrigado. Então, por isso que tinha esse mais aqui. Mais 3x ao quadrado. Faltou ele. Sobre 2. Aí aqui a gente desmembra antes de derivar. Professor, que programinha é esse daí que você está usando? Esse aqui chama MathType. Ah, MathType. Legal, obrigado. Ele é bom. Quem usa muito para a fórmula, eu gosto dele.
Ele é pago, essa versão aqui eu estou usando trial por certo tempo, mas não é muito caro, não. Deixa eu ver se eu organizei aqui. Espera aí, não. Aqui eu tenho que voltar, vai vir aqui, ó. Isso. Então, aqui, ó, acrescentei o 3x² sobre 2, que eu não tinha colocado. Separei 3 meios de x². A derivada disso vai ser 2, né? 2 que multiplica 3 meios vezes x. Beleza, né? 2 menos 1 dá 1. Derivada de menos 10x, menos 10. E por último aqui, mais o expoente aqui, ó, o meio vai multiplicando, que multiplica 6x, elevado, como é que vai ficar esse expoente aqui? Menos meio. Menos meio. Meio, isso, menos meio. X é meio menos 1, fica menos meio. Fica menos meio. Menos meio, beleza. Aí agora é só organizar mesmo. Só organizar, algumas coisas já ficam aqui. 10x², beleza, continua. 4 vezes meio fica 2. Né, eu pus aqui para simplificar. Menos 24x² já estava ok. Eu vou cortar aqui, ó, esse 2 que multiplicou aqui com 2 do denominador. Fica só 3x. Menos 10. O que acontece Professor, aqui? Oi? não, no 6 raiz de x, ali o senhor colocou só meio vezes x elevado a menos meio. Não tinha que ser 6 vezes meio? Isso, faltou 6, obrigado. Nada. Aqui ficou 3, isso. Obrigado. Aí eu cortei aqui, ó, 2 com 6 ficou 3. O que acontece com x elevado a menos meio? Expoente negativo, eu jogo ele para o denominador. E o meio, eu deixo para a raiz. Então, eu posso colocar aqui, ó, sobre a raiz de x. E aqui eu apago. Beleza? E não precisa colocar constante, professor? Não, derivada não, só com integral, né? Quando você integra, coloca constante. Beleza. Derivada não. Deixa eu colar aqui. Depois que acabar a aula, eu salvo tanto o vídeo quanto o que eu preenchi aqui e disponibilizo para vocês vou disponibilizar no grupo, tá? Porque o Live não está funcionando nas turmas legal ainda. Não, mas depois vai organizar tudo na turma só, não vai rolar legal, não. Eu coloco aqui, antes de todo mundo sair, eu já anexo aqui no chat aqui já a aula de hoje e coloco no grupo também, vocês compartilham entre vocês, por gentileza. Tá? Então, continuando. Ficou tranquila essa aqui? Tranquilo. Ótimo, beleza. Excelente. Nós vamos para a regrinha do produto. Deixa eu salvar aqui. Regrinha do quociente e depois a regra da cadeia. Regra do produto. O que acontece? Dá para fazer de duas formas a regra do produto quando cada parcela da multiplicação não tiver um expoente aqui. Né? Vou mostrar das duas formas. A regra do produto, quando eu tenho dois termos entre parênteses multiplicando, a derivada desse produto é o seguinte. Eu derivo o primeiro termo, que eu chamei de função u de x, né, expressão. Então, eu derivo o primeiro termo, vezes o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo sem derivar, que é o de x, vezes a derivada do segundo termo. Bem simples assim, tá? Então, eu derivo o primeiro termo, vezes o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo sem derivar, vezes a derivada do segundo termo.
Eu vou montar aqui a regrinha para depois a gente derivar, tá? Vou ter que digitar aqui, que ele não pega, não. A f de x igual x ao cubo menos 2x. Vou mostrar dos dois jeitos quando não tem expoente. O primeiro usando a regra e depois fazendo propriedade distributiva. Não sei se vocês de outras regionais conhecem esse termo chamado chuveirinho. Tá? Também dá para fazer pelo chuveirinho, método chuveirinho. Eu aprendi isso na época minha de escola e o chuveirinho funciona até hoje. O primeiro, então, vou usar a regra de... eu vou mostrar primeiro como é que funciona a regra de derivação. Então, vou aqui, ó, a derivada da função é, pela regra, eu tenho uma multiplicação, eu derivo o primeiro termo vezes o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo sem derivar, vezes a derivada do segundo termo. Aqui eu montei só a regrinha, tá? Depois que eu montei a regrinha, eu vou derivar aonde tem o apóstrofo, né? Essa linhazinha aí, tá? Eu vou derivar onde tem um apóstrofo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Correto. Derivada de menos 2x, menos 2. Aqui eu não derivo, ó, não tem apóstrofo. Aqui eu não derivo, não tem apóstrofo. Derivada de 5x ao quadrado é 10x. Derivada de menos 3, função constante é 0. Então ficou só o 10x, beleza. Aqui a gente já derivou, ó. Onde tinha apóstrofo, não tem mais. Agora é só a parte algébrica da derivada, que é onde vocês costumam mais errar. Não é nem a parte da derivada, não. É a parte algébrica que vocês agarram mais. Nossa, esse meu óculos todo aqui. É de organizar a função e fazer o chuveirinho, fazer propriedade distributiva e somar, subtrair os termos algebricamente. Então, vou ficar aqui, ó, com a minha função derivada, f' de x, igual. Vou fazer aqui, ó, o primeiro termo vezes o primeiro, ó, 3x ao quadrado vezes 5x ao quadrado, vai dar 15x à quarta. 3x ao quadrado vezes menos 3, fica menos 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 5x ao quadrado fica menos 10x ao quadrado. E menos 3 vezes menos 3 fica mais 6. Então, eu fiz essa primeira multiplicação aqui, ó. Mais a segunda. X ao cubo vezes 10x fica mais 10x à quarta. E menos 2x vezes 10x fica menos 20x ao quadrado. Agora, finalmente, é só organizar os termos com expoentes iguais. 15x à quarta com 10x à quarta fica 25x à quarta. Ao quadrado eu tenho menos 9 com menos 10, menos 19, com menos 20x ao quadrado, menos 39. X ao quadrado, isso aqui some. Isso aqui some também. E por último, só o mais 6. Não é mais 5 aonde? Não é vezes. Menos 2. É multiplicação. Menos 3, mais 6. É vezes. Eu fiz um chuveirinho aqui, ó. Por isso que eu falo chuveirinho, ó. Então, depois que eu faço chuveirinho, ó. Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, aí o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Por isso que eu chamo de chuveirinho.
Não parece um chuveiro, não. Parece, sei lá, aprendi como chuveirinho. Todo mundo fala chuveirinho. Mas, matematicamente falando, propriedade distributiva. Não, tranquilo. Sem problema, Natália. Esquenta a cabeça, não. Então, aqui eu fiz do jeito mais difícil, né? O jeito mais difícil, não, usando a regrinha, né? Que é o jeito mais difícil. Mais longo, né? Mais demorado, né? Um pouquinho, que é usando a regrinha. Um outro jeito de se fazer esse cálculo aqui, como nós não temos expoente nos termos aqui, ó, eu poderia fazer primeiro a propriedade distributiva, organizar a função para depois derivar. Então, eu posso fazer aqui, ó, x ao cubo vezes 5x ao quadrado, fica 5x à quinta. Deixa eu descer mais a tela aqui, está bem baixo. Fica mais um alto. X ao cubo vezes menos 3, fica menos 3x ao cubo. Menos 2x vezes 5x ao quadrado, fica menos 10x ao cubo. E menos 3 vezes menos 2x fica mais 6x. Organizando a função. Opa, peguei duas linhas. Fica aqui menos 10 com menos 3x ao cubo, fica menos 13x ao cubo. Aí depois disso é só derivar, ou seja, eu organizei a função antes de derivar. Dependendo do tipo de função, dá para fazer isso e a derivada vai dar exatamente a mesma coisa. Ó. Derivada de 5x ao cubo, o 5 multiplica, fica 25x à quarta. Menos 13x ao cubo fica menos 39x ao quadrado, é exatamente igual à derivada anterior. E derivada de 6x fica 6. Lembrando que isso é possível porque nesses parênteses aqui eu não tenho nenhum tipo de expoente, tá? Apesar se tivesse expoente, que também seria a regra da cadeia, seria uma outra forma de derivar, mas eu poderia fazer também distributivo, alguma regra de fatoração, ajeitar algebricamente para depois derivar. Então vocês vão ver ao longo do tempo aí, né, apesar que a gente vai ver derivada só mais uma aula, mas tem várias formas diferentes de se derivar uma função, tá? Aqui, a mais adequada que vocês acharem mais fácil. Eu achei mais rápido chuveirinho primeiro para depois derivar. Beleza, pode usar. Pessoal, a regrinha já está pronta, já é só seguir a regra é clara, não tem problema não. Pode usar a regra é clara, tá? Alguma dúvida, tranquilo nisso aí, na regra do produto? Não, para mim não, só tranquilo, legal. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Ótimo. Deixa eu salvando aqui, a gente não perder. Deixa eu mudar para cá. Regra do quociente, ela é bem parecida com a regra do produto, só que eu vou ter uma fração, tá? Dividido pelo denominador ao quadrado. Então, na regra do quociente, eu tenho uma divisão. Produto eu tenho uma multiplicação de dois termos. Então, a regrinha é o seguinte, eu vou derivar o numerador vezes o denominador sem derivar, tá aqui, ó, derivada do numerador, vezes o denominador sem derivar, menos o numerador, que é o termo de cima, né, sem derivar, vezes a derivada do denominador. Essa primeira parte aqui, ó, se for olhar com a regra lá do produto, é basicamente a mesma, só que em vez de mais aqui é menos, né, no quociente. E o que difere além desse menos aqui é que eu divido tudo pelo denominador ao quadrado, tá? Então tem esse pormenor aí, tá? Mas são regrinhas bem parecidas, tá? Então vamos para o nosso exemplo. Deixa eu voltar aqui.
E aqui eu acho que eu vou fazer uma fração aqui para não ter que digitar tudo de novo. Vai ser a mesma, x ao cubo menos 2x sobre 5x ao quadrado menos 3. Beleza. Essa parte é a mesma. Então, a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou primeiro montar a regrinha. Tá? Eu vou montar a regrinha de derivação, usando a regra do quociente, que vai ser uma divisão. Então, aqui, ó, eu derivo o numerador vezes o denominador sem derivar Ixi, não tá dando aqui não, então vai aqui, ó, pronto. Menos. Essa segunda parte vai ser exatamente a mesma, só que muda onde que eu derivo. Eu fico com o numerador sem derivar, vezes a derivada do denominador. Deixa eu tirar isso tudo aqui. Beleza. Aqui, nesse momento aqui, ó, eu acho interessante colocar um retentor aqui, um parênteses, um colchete, o que vocês acharem melhor aí. Por quê? Depois que eu derivo isso aqui, vou colocar a derivada aqui dentro. Depois que eu derivo isso aqui e multiplico, esse menos aqui muda o sinal desse termo todinho aqui, ó. Então, acho que vale a pena, para não correr o risco de errar sinal, colocar um retentor. No caso aqui, eu coloquei um colchete nessa segunda parte, porque depois que eu fizer a derivada, que eu fizer a multiplicação, tudo direitinho, esse menos aqui muda o sinal de tudo aqui dentro. Tá? Só para não correr o risco de fazer errado. Tá? Essa aqui é a montagem um pouco mais trabalhosa, né? Bem mais trabalhosa. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Montagem? Beleza, professor, tranquilo. Joia. Então, vamos lá. Então, essa primeira parte aqui eu derivo, ó. Então, aonde tem a apóstrofo que eu vou derivar, ó. Vai ficar 3x ao quadrado. (3x ao quadrado) menos 2. Beleza. Esse segundo aqui eu não derivo. Menos o primeiro aqui eu não derivo. O segundo eu vou derivar. A derivada de 5x ao quadrado é 10x. E a derivada de menos 3 é 0. Então, vou apagar aqui. E já derivei aqui já. Embaixo eu tenho uma subtração elevada ao quadrado. É preciso fazer esse produto notável? Não é preciso. Por quê? Dificilmente, depois de vocês resolverem algebricamente tudo aqui em cima, vocês vão conseguir alguma forma de simplificar algum termo do numerador com um termo do denominador. Dificilmente. É assim, quase que impossível mesmo. Só se for muita coincidência. Então, podem deixar até o final da função derivada esse termo aqui elevado ao quadrado, tá? Não precisa desenvolver, não. Ah, professor, mas eu quero fazer o produto notável. O primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Pode? Pode. Ficaria 25x à quarta, menos 30x ao quadrado, mais 9. Poderia, não tem problema nenhum, que aí tiraria o quadrado. Mas não é necessário, tá? Essa parte aqui do numerador vai ficar exatamente idêntica à outra que a gente fez lá da soma, né? 3x ao quadrado e multiplica 5x ao quadrado, vai ficar 15x à quarta, né? Multiplica os números, potência de base igual, a gente soma os expoentes. 3x ao quadrado
vezes menos 3 fica menos 9x ao quadrado. Opa. Menos 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 5x ao quadrado fica menos 10x ao quadrado. E menos 3 vezes menos 2 fica mais 6. Beleza. Essa segunda parte aqui, ó, eu vou apagar ela toda aqui, que eu copiei só para mostrar que a gente vai fazer. Eu já vou fazer a multiplicação e já vou trocar o sinal de acordo com o menos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, x ao cubo vezes 10x. Fica 10x à quarta. Com o menos aqui na frente, então vai ficar menos 10x à quarta potência. Menos 2x vezes 10x fica menos 20x ao quadrado. Com o menos aqui, fica mais 20x ao quadrado. Beleza? Ou não? Alguém se perdeu? Alguém boiou? Beleza. Aí, por fim, agora é só agrupar também os termos afins. Só que aqui, ó, 15x à quarta menos 10x à quarta, aí vai ficar somente o 5x à quarta. Menos 9 com menos 10, fica menos 19, com mais 20, fica 1x ao quadrado. Né? Então, fica só x ao quadrado. Positivo. E o mais 6 continua solitário, fica mais 6. Pode deixar exatamente dessa forma que é a derivada da função. Dúvida, pergunta, questionamento? Tranquilo, professor. Beleza. Beleza, mas aqui abaixo não vou fazer, não. Regra da cadeia. Regra da cadeia, eu utilizo ela quando eu tenho uma função composta. O que é uma função composta? Uma função dentro de outra função. Tá? Função composta é quando eu tenho uma função dentro de outra função. Na época de escola, aí, quando a gente usava muito função composta, era f de g de x. G de x é uma função dentro de f de x. Né? Então, eu uso muito quando eu tenho uma função composta. Ou seja, no lugar de uma variável, eu tenho uma expressão, eu tenho uma função. Tá? Como é que funciona essa derivada? Também é bem metódico. Se eu tiver uma função fg de x igual a k, que multiplica um termo, uma função, que é g de x elevado a n, eu vou derivar tudo usando a regrinha da potência, ou seja, o n vai multiplicando o k, e eu subtraio 1 do expoente, igual está aqui, ó, nessa linha de baixo, vezes a derivada só da parte composta sem o expoente. Tá? Então, esse tipo de função composta, eu derivo tudo usando a regra da potência, o n multiplica o k, vezes g de x, elevado a n, que é o expoente, subtrai o 1, vezes a derivada só da parte composta, que é a derivada do que está entre parênteses, que é o g de x. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Eu vou fazer a regrinha da cadeia com vocês, acho que vai ficar bem claro agora. Opa. Deixa eu apagar tudo aqui, f de x igual. Aqui no caso, o k nosso é o 5, ó. 5 que multiplica x ao quadrado menos 3x elevado ao quadrado. Ah, professor, está elevado ao quadrado, eu posso resolver o produto notável, multiplicar, organizar e depois derivar? Pode, perfeitamente, não tem problema nenhum. Mas se o expoente for 3, 4, 5, dá um trabalho maior, né? Então, aí, a única forma de derivar realmente é usando a regra da cadeia. Oi, 10x menos 3. Por que 10x menos 30? Não entendi.
Não entendi, Rodrigo, se 10x menos 30. O resultado, não sei, vou fazer agora. Deixo em branco, é uma caixinha de surpresa. Vou fazer agora com vocês. Apesar que eu já tinha feito antes em outras turmas, que eu já lecionei anteriormente, mas eu sempre deixo o template pronto com os exemplos e eu vou limpando, tá? Que eu gosto de fazer na hora, tá? Então, só para montar a regrinha aqui total, ó. Eu vou derivar isso tudo aqui, ó. Vou colocar até entre colchete aqui, ó. Entre colchete, que eu vou derivar isso tudo como se fosse uma potência, tá? Vou derivar isso tudo como se fosse uma potência, vezes a parte que está entre parênteses, que é essa aqui, derivando também. Correto? Alguém não entendeu a montagem? Ninguém respondeu de bate-pronto, beleza. Um respondeu beleza. Tudo certo, espero sim. Tudo certo. Se não entendeu, fala, gente, que eu explico de novo. Tá? Então, aqui eu tenho uma função composta. Se fosse olhar, ó, nessa função aqui, ó, o f de x é a função toda e o g de x é só o que está entre parênteses aqui, ó. Tá? Então, eu sempre brinco com meus alunos, uma receitinha de bolo. Seguindo a regrinha, não tem problema. Então, eu derivo tudo usando a potência, ó, a função toda, que é o f de x, vezes a derivada só do g de x, que é a parte que está entre parênteses sem o expoente. Tá? Não tem mistério, não. Então, a derivada aqui vai ficar o seguinte, ó, a derivada da função vai ficar... Aqui é uma potência, eu vou derivar como potência. O 2 multiplica e subtrai o 1. Ó. Então, essa primeira parte vai ficar 10, que multiplica... Opa, multiplica x ao quadrado menos 3x, isso aqui vai ficar mesmo termo, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, não preciso colocar o expoente de novo, não. Vezes a derivada disso aqui, ó. Aí é o que tem que derivar de novo, ó. Derivada de x ao quadrado é 2x, e derivada de menos 3x, menos 3, fechou parênteses aqui. Aí agora já derivamos, aplicamos a regrinha, agora é parte só de organização, de fazer as multiplicações. Então aqui eu fiquei, ó, com 10x ao quadrado, né? Aqui eu vou colocar o parênteses que eu tenho que multiplicar de novo. 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. 10 vezes menos 3, menos 30x ao quadrado, que multiplica 2x menos 3. Então, a derivada ficou igual. 10x ao quadrado vezes menos 2x, ficou 20x ao cubo. Menos 30x ao quadrado, que é 10x ao quadrado vezes menos 3, menos 30x ao quadrado, menos 30x vezes 2x fica menos 60x ao quadrado, dá um pouquinho diferente, alguém colocou o resultado aí, ó. Menos 30x vezes menos 3 fica mais 90x. Só juntando a parte algébrica, muito dente, é muito diferente. Ficou aqui 20x ao cubo, menos 30x ao quadrado com menos 60x ao quadrado fica menos 90x ao quadrado. Mais 90x. Não acontece, esquenta a cabeça não. Deixa eu colar aqui na apresentação. Liga Nelson, beleza, tranquilo. Aqui daria para fazer de outro jeito também. Às vezes eu faço de outro jeito para mostrar para vocês que na matemática sempre, né, na grande maioria das vezes, você tem outras
formas de resolver o mesmo problema. Isso aqui é um produto notável, ó. Então, se eu pegar ele e elevar ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, que é x elevado a 2 ao quadrado, fica x elevado a 4, ó. Aí, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, fica 2 vezes x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes menos 3x, fica menos 6x ao cubo. E menos 3x ao quadrado fica mais 9x ao quadrado. Fazendo o chuveirinho ainda por cima, f de x fica igual 5 vezes x à quarta fica 5x à quarta, menos 30x ao cubo, mais 45x ao quadrado. Aí, para derivar isso aqui, com certeza fica muito mais fácil, né? A derivada disso aqui, ó. Derivada de 5x à quarta, o 4 multiplica, fica 20x ao cubo. Derivada de 30x ao cubo, fica menos 90x ao quadrado. E derivada de 45x ao quadrado, fica 90x. Isso, lembrando, deu para fazer porque está elevado ao quadrado aqui. Se for elevado ao cubo, aí teria mais trabalhos, teria que fazer mais chuveirinhos para desenvolver dessa forma, né? Ou aplicar a regra do cubo, que é mais trabalhosa também. Tá? Então, vocês fiquem espertos que, às vezes, o mesmo problema se resolve de duas formas diferentes, ou dependendo até 3 formas diferentes. E o resultado é exatamente o mesmo. Tranquilos? Tranquilo, professor. Legal. Tranquilo. Beleza, eu coloquei uns exemplos aqui. Coloquei de duas formas aqui, mas a gente vai fazer só de uma, senão não vai dar tempo, não. Olha que legal que eu coloquei, ó. Coloquei regra do produto com regra da cadeia. Sou tão bonzinho, não sou? Você é um amor, professor. Não é bonzinho. Você é um É para amor. fechar sabadá, assim, de com força, daquele naipe, entendeu? Já sai daqui doido para pegar um almoço, né? Para descansar o final de semana. Acabar com a gente. Chave de ouro mesmo. E aí, eu quero que vocês vão me falando como é que eu vou montar essa regra de derivação aqui. Montar primeiro. É a regra do produto, não é? Primeiro é a regra do produto. Então, primeira coisa, eu vou copiar aqui. E colar. A derivada eu vou colocar onde eu tenho que derivar, correto? Coloquei certinho? Certo. Deriva a primeira parcela da multiplicação, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Beleza. Feito isso, como tem expoente 2, eu vou ter que usar, aonde tem expoente 2 eu vou derivar, eu vou usar a regrinha da... Cadeia, regra da cadeia depois. Isso. Então, a regrinha da cadeia, eu vou fazer... Quer que monta a regra ou faz direto? Montar a regra é melhor, né? Sim. Sim. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui, Daqui a pouco ele tá acabando, faltam uns 10 minutos. montei aqui, ó,
esse primeiro parênteses, x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, eu derivo tudo usando a regra da potência, vezes a derivada do que está em parênteses. Então, a derivada desse primeiro termo aqui, ó, vezes ainda o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo sem derivar, vezes esse termo todo aqui, que é a regra da cadeia também. Eu derivo usando a regra da potência, né? 2 vai para frente, multiplicando, subtrai 1, vezes a derivada só do que está entre parênteses. Montado a regra, derivar agora aqui é fácil, né? Derivada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado é o 2 multiplica e subtrai 1, correto? Isso mesmo? Beleza. Derivada de x ao quadrado fica 2x. Derivada de 3 é 0. Então, deixa eu apagar aqui o 3. Limpa o apóstrofo aqui, né? Dá 0. Limpei. Segunda parte, aqui eu não derivo. Derivada aqui vai ser a mesma coisa. O 2 vai para frente multiplicando. Eu subtraio 1 no expoente. Derivei aqui. Derivada de x é 1, que é 1x, né? Derivada de menos 3 é 0. Beleza, deixei tudo aqui bonitinho. Professor, Oi. no passo anterior, você podia pôr os colchetes? É que eu não estou conseguindo ver as regras, a separação das regras de potência de cadeia. Ah, tá. Então, peraí, vou fazer o seguinte aqui, ó. Porque aqui eu peguei o termo todo para mostrar a regra. E aqui eu apliquei a regra da cadeia no colchete. É isso que você estava querendo? Isso. Obrigada. Nada. Aqui também embaixo, quer que coloca para mostrar onde que eu derivei? Não, a parte era só quando você fez esse passo. Eu me confundo muito quando junta duas regras. Não, tranquilo. Sem problema. Não, essas coisas assim, gente, de organização que vocês quiserem, professor, faz o passo a mais, coloca um passo a mais, coloca um lembrete, coloca uma observação, é só me falar, tá? Isso aí não garra, não. Vocês vão, a gente vão alinhando em relação a esse sentido, tá? Então, agora temos somente parte algébrica a se fazer aqui, né? E bastante parte algébrica para se fazer, porque a derivada basicamente já foi feita já, né? Então, essa primeira parte aqui, ó, 2, eu vou pegar aqui, ó, o 2 vezes 2x, eu vou fazer passo a passo, tá? Para a gente não apressar muito, ó. Fica 4x. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, esse 1 já pode sumir. E eu vou fazer esse chuveirinho aqui primeiro, ó. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, eu fiz essa multiplicação de 2 vezes o 2x aqui, certo? E aqui eu fiz o 2 vezes esse parênteses, que não tem expoente nenhum, que é x menos 3. A partir daqui, eu vou fazer, ó, esse parênteses aqui, ó. 4x, aqui, ó, 4x vezes x ao quadrado. Não vou digitando, senão acho que vai acabar confundindo, que vai ficar mexendo. 4x vezes x ao quadrado é 4x ao cubo. 4x vezes 3, mais 12x. Então, fiz aqui esse parênteses. Para me organizar tudo, é interessante eu fazer esse produto notável aqui, ó. Primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais, não, no caso é menos, né, que é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes menos 3, fica menos 6x, mais o segundo ao quadrado, 9. A mesma coisa eu vou fazer para a outra parte.
x ao quadrado elevado ao quadrado fica x à quarta potência. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes x ao quadrado, fica 6x ao quadrado. E 3 ao quadrado fica 9. Também tem um 3 aqui, que multiplica 2x menos 6. Tá acabando, gente. Tá acabando. Agora é só chuveirinho, não tem como fazer diferente. Primeiro aqui, ó, 4x ao cubo vezes x ao quadrado. Aí vai ficar 4x à quinta. 4x ao cubo vezes menos 6x. 4 vezes menos 6 fica menos 24. X à quarta. De novo, 4x ao cubo vezes 9. 4 vezes 9 é 36, né? Então vai ficar mais 36x ao cubo. Segundo termo, que é a segunda parcela, ó, 12x vezes x ao quadrado, vai ficar 12x ao cubo. 12x vezes menos 6. 12 vezes 6 vai dar 72, então menos 72x ao quadrado. 12x vezes 9, nossa senhora, vai dar 108, né? Mais 108x. Vamos conferir em calculadora aí. Deixa eu diminuir o zoom aqui, porque o zoom tá grande pra caramba. Ó. Senão vai ficar tudo na linha. Não, aqui é grande o processo. O processo é um pouquinho grande. Segunda parte aqui, ó. X à quarta vezes 2x vai ficar mais 2x à quinta. Depois eu aumento de novo. Na hora de colar lá, eu aumento de novo. Acho mais fácil pegar do segundo para o primeiro. A gente vai ficar fazer menos. Tanto faz, né? 2x vezes 6x ao quadrado vai ficar mais 12x ao cubo. 2x vezes 9 vai ficar mais 18x. Agora está acabando o menos 6. X à quarta. Menos 6 vezes 6x ao quadrado fica menos 36x ao quadrado. Vou ver o chat aí, quem está falando. Opa. No lugar errado. Foi para o lugar errado isso. Não sei, o cursor foi. Agora está certinho, né? Menos 6 vezes 9 fica menos 54. Credo. Oi, gente, os comentários que vocês fazem no chat são sempre os melhores. Eu fico rachando de rir. Até que deu aqui, ó. Com a conta aqui da tela. Então, por último aqui, d de x, d de y. Agora vai ficar pequenininho, ó. Pegar o maior expoente, 5. O expoente é 5. Eu tenho 4x à quinta. Depois eu tenho 2x à quinta. Tem mais algum x à quinta? Não. Então eu tenho 7x à quinta. Não, tem 6x à quinta. 6x à quinta. X à quarta, ó, menos 24. Com menos 6, ó, menos 30. Menos 30. X ao cubo, ó, 36. Mais 12. 48. Então, 48. Tem mais um 12 aí, professor. Cadê x ao cubo? 36x ao cubo, mais 12x ao cubo, mais 12x ao cubo. Isso, 24 com 36, 60. Obrigado. Depois x ao quadrado, ó, menos 72x ao quadrado com menos 36x ao quadrado. Tem outro aqui no meio do caminho, não, menos 36. Vai dar menos 108x ao quadrado.
Eu costumo falar que a parte algébrica da derivada, quando a derivada de uma função sem substituir valor nenhum, ela é mais trabalhosa do que a derivada em si. 108x, agora é o x. 108 mais 18, 26, né? 126x. 126x, tem mais um x? Tem não. Aqui no cantinho eu tenho menos 54. Só menos 54, não tem mais nenhum não, né? Não. Menos 54. Que legal. Quase a redação de Enem, isso mesmo. Quase a redação de Enem. Ricardo levantou a mão, pode falar, Ricardo. Foi sem querer, professor. Não tem problema não. Professor, Oi. você pode só repetir a parte do que ela sai do quociente para a regra da cadeia, que eu me perdi. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui então. Ah, não, porque aqui eu peguei duas, né? Peraí. Regra do produto, certo? É isso, eu falei errado. Não, tranquilo. Os dois termos estão elevados ao quadrado. Então, primeira coisa é montar a regra do produto. Derivada do primeiro, vezes o segundo se derivar, mais o primeiro se derivar, vezes a derivada do segundo. Como os termos que eu tenho que derivar segundo a regra do produto estão elevados ao quadrado, eu tenho que aplicar a regra da cadeia nessa derivação. Então, eu derivo tudo usando a potência vezes o parêntese sem expoente derivando. Assim como na regra do produto lá também, aonde que eu tenho que derivar, também entra uma regra da cadeia, porque eu tenho um expoente 2 aqui. Então, eu derivo tudo usando a regra da cadeia, né? Então, eu derivo tudo usando a regra da potência, o 2 multiplica ou subtrai 1, vezes a parte entre o parênteses sem derivar. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. Derivada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, o 2 multiplica e subtrai 1. Então, ficou 2x ao quadrado mais 3. Vezes a derivada só do parênteses. Derivada de 2x de x ao quadrado é 2x, derivada de 3 é 0. Repetir esse termo aqui, eu vou colocar até entre colchete aqui para mostrar que foi o que eu derivei ali, ó. Tá? Foi o que eu derivei. E vocês vão acompanhando aqui, ó, a derivada. A parte daqui já é a parte algébrica, tá? Na segunda parte também, ó, derivada de x. Não, a primeira parte, x menos 3 ao quadrado. O 2 multiplica e subtrai 1. Derivada de x é 1, de menos 3 é 0. Então, aqui foi onde que eu derivei o segundo colchete aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí, daqui para baixo... Daí foi. Daqui para baixo é só parte algébrica mesmo. Beleza. Obrigada, professor. De nada. Deixa eu colar aqui. Gente, com isso, findamos a nossa aula de hoje. Tem mais um exemplo aqui, se vocês quiserem fazer para divertir, eu vou colocar a apresentação agora aqui no chat. Deixa eu apagar. E tem uns outros aqui no final também, deixa eu ver aqui. Tem uns outros aqui no final. Deixa eu apagar esse daqui. Se por acaso vocês quiserem fazer... Deixa eu parar a gravação, que eu estou falando esse recadinho aqui.